Hoje eu vou apresentar uma pessoa muito bacana para vocês, tá? Eu vou apresentar a Ana Patrícia. Ela é uma terapeuta de mulheres, ela é psicóloga com muitos anos de experiência, ela é consteladora, ela faz um trabalho com mulheres que é incrível. E eu tô esperando só ela chegar aqui. Oi, Clelinha! Tudo bem? Eu tô esperando só ela chegar para chamá-la. E o que realmente eu tenho tentado trazer para vocês são pessoas que vão ajudar na nossa construção emocional, na construção do nosso novo normal, nesse novo momento, a gente passar da melhor maneira possível, né? Esse momento especial. Dilene, obrigada, minha querida. Conceição, isso é muito legal. Chame, dá um print agora e já encaminha para todas as clientes que vocês queriam que estivesse assistindo, para as amigas que vocês acham que precisam, né, ver isso, porque tem tanta gente que tá em casa, de repente com um pensamento bobo na cabeça, né, tá com caraminhola na cabeça e devia estar pensando em coisas melhores, devia estar usando esse tempo para trabalhar melhor a mente, as emoções. Então, às vezes, uma live que a gente escuta, que muda a nossa vibe, pode mudar a nossa semana, pode mudar até o nosso sistema imune, porque a gente é uma resposta muito grande do que a gente sente, né? Então, muito das coisas tem uma relação com o que a gente sente. Então, eu tô esperando só a Ana entrar aqui. Tá, deixa eu ver, cadê ela? Ela deve estar me chamando em breve aqui, vamos ver. Vamos ver. Então, gente, o que vocês quiserem colocar, sabe, até como perguntas, com relação mesmo a como lidar com questões emocionais nesse momento, vocês podem colocar, tá? Então vamos lá, tô só esperando a Ana entrar. E o que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito é exatamente o seguinte: eu tenho construído um novo normal para mim. Então, o que é esse novo normal? Os meus horários. Olha, a Ana chegou aqui. Tudo bem, que legal. Eu tenho mudado os meus horários, eu tenho mudado as minhas rotinas, mas estou buscando fazer as coisas que realmente fazem sentido para mim, tá? Bom, e isso tudo tem trabalhado muito meu emocional, tá me dando mais alegria, tá me deixando centrada, né? Ai, chegou, Oi, que querida. bacana! Tudo bem, Ana? Tudo bem, minha querida? E você? Bem-vinda, muito obrigada, tá? Por aceitar o meu convite, é uma honra. Eu sei o Imagina, quanto eu que que você é agradeço muito. ocupada, gente, ela é tão ocupada, ela tem tanto evento, há tantas mulheres que contam com ela e eu sei que ela faz uma ajuda muito especial para muitas pessoas. Então, muito obrigada por ter aceitado e Agora eu estar tô com um novo normal também. novo normal, né, Ana? Isso, e tudo bem, porque a vida da gente é sobre novos normais o tempo todo, só que O esse tá tempo um pouco todo. diferente, né? O tempo todo. Só que esse foi mais abrupto, né? E esse Exatamente, as não deu pessoas não tempo de preparar. escolheram. Então, aí começa a criar um monte de resistência porque as pessoas não escolheram, né? Exatamente. E a resistência, enquanto mais a gente resiste, pior é, né, Ana? Exatamente. A resistência faz a gente gastar muita energia, muita energia. Ontem eu fiz um post, Cláudia, falando assim: vamos seguir como a água. Eu falei outro dia numa live, a Pétala fez Pétala da minha equipe fez um card, né? E eu fiquei pensando muito sobre a água como essa inteligência que contorna, né? Se tem uma pedra, se tem um obstáculo, pode ser grande, pode ser pequeno, ela contorna. Ela não bate de frente, ela não oferece resistência. Essa capacidade de fluir também, mesmo sem ter controle, sem saber exatamente, né, como vai, quanto tempo a gente vai ficar em casa. Essa ideia da água como fluxo, como flexibilidade. A gente está precisando muito dessa energia das águas agora, né? Todo mundo. Muita flexibilidade. E eu acho que para as mulheres o mais difícil é soltar o controle, né, Cláudia? Muito. Especialmente para mulheres profissionais, Isso. realizadoras, porque o controle é um pouco parte da nossa forma de realização profissional. Só que ele não está ajudando nesse momento, né? A gente está precisando vamos deixar ele de lado, né?
É um soltar exercício. um pouco. Não é fácil, É. não. Não é super exigente. Porque são tantas coisas, né? Vou começar falando sobre o que eu tenho aprendido com a minha rotina, né? Hoje eu acordei, fui fazer faxina no apartamento, tem um lado, como tudo, tem coisas muito legais, tem ganhos, né? Minha filha tá fazendo pequenas tarefas dentro de casa comigo, colocando a mesa, arrumando a cama dela, fazendo uma opção de coisas que ela não precisava fazer antes. E isso, algumas coisas vão ficar incorporadas na rotina dela, já combinei. Tá sendo muito legal isso, compartilhar as tarefas de casa. É um aprendizado muito bonito, assim, de cooperação, de cuidar da casa, de mostrar como que eu faço as coisas, porque eu acho que também, para nós que somos mulheres profissionais, que trabalhamos, mesmo quem trabalha em casa uma parte do tempo, a gente não tem tanto tempo, assim, né? E de repente a gente necessariamente pausou a nossa rotina para incluir outras rotinas. E aí nessa hora a gente tem tempo de uma coisa que eu falo que é a conversa escorrida com os filhos. Que sabe aquela hora de nada? É, uma conversa assim que de repente a criança, sei lá, ela faz uma pergunta fora, assim, sabe? Ela tem tempo de fazer uma pergunta ou de comentar uma coisa, como ela se sentiu em relação a uma amiguinha. Ou o que que aconteceu quando ela viu um filme, uma coisa atrás, assim, mais sobre ela, né? Não é só aquela coisa do cotidiano, a gente, vamos, tá na hora, tem que ir pra escola. E bota a criança no carro, sai correndo com a criança, e vem, e vai. Aquela conversinha mais escorrida, mais sobre a vida, sabe? Daí fala sobre a comida, daí eu conto uma história da minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe não tá mais aqui. Daí eu falo, nossa, a vovó fazia assim, fazia assado, ela gostava de cozinhar e não sei o quê. Aí dentro disso vem uma conversa afetiva, sabe? Então é uma coisa que a gente suprimiu na nossa rotina, né? Para conseguir dar conta da loucura que é. E eu penso que a gente vai sair da quarentena observando que a gente dá conta de mais coisas e que a gente pode, se a gente quiser, flexibilizar coisas, sabe? Flexibilizar. Por exemplo, eu não estou todos os dias faxinando o apartamento, porque me gasta muito tempo, né? Sim. Então, um dia eu vou faxinar o apartamento e vou fazer coisas que precisam, né, que levam mais tempo. No outro dia eu vou passar uma vassourinha. E no outro dia eu vou fazer não sei o quê. Então, essa negociação, né? Eu tinha uma ajudante todos os dias. Minha casa estava sempre impecável, Eu também, é a mesma né? situação. Né? Então, essa negociação de o que é prioridade, o que eu posso fazer e dizer, não, eu posso largar. Ninguém vai morrer se eu não passar pano hoje. Ninguém vai morrer se a minha casa não estiver impecável. Isso não é o mais importante. A gente vai voltando um pouco para o essencial, assim. O que é Eu acho essencial que nesse você momento? trouxe isso, né, no início da tua conversa. Eu achei sensacional o que você falou sobre não resistência. Eu acho Uhum. que tudo é sobre o aprendizado da não resistência. Até a questão dos cuidados domésticos tem a ver com isso. Porque se você botar na tua cabeça que a sua casa tem que estar impecável, você não está exercitando a não resistência também, né? Certamente. E tem uma exigência junto, né? Tem a não resistência e uma exigência, assim. Principalmente nós brasileiros. Porque quando a gente vai na casa das pessoas nos outros países, né? Eu tenho vários amigos em outros países e não existe esse negócio de se tiver um sapatinho fora do lugar, vai falar, nossa, minha casa tá uma bagunça. Não existe esse padrão brasileiro lá, né? Porque a gente tem essa mordomia, na verdade, de Ajuda. ter uma ajuda que é uma mordomia, de ter uma pesca que é um luxo, né? Um No luxo. resto do mundo é caríssimo, é um luxo. E no Brasil, as empregadas domésticas, inclusive, ganham mal, né? Elas ficam em casa todos os dias arrumando nas nossas casas. Então, a gente criou esse padrão de perfeição, assim. E se você olhar nos outros lugares, nos outros países do mundo, as pessoas fazem de outro jeito, porque como é muito caro a mão de obra, a maioria não tem empregado em casa, ou quando tem, pontualmente para fazer uma faxina, fazer alguma coisa. As pessoas estão mais habituadas a compartilhar as tarefas, que é um problema que as mulheres brasileiras tomam tudo para si, né? Então as famílias compartilham mais as tarefas e as pessoas resistem menos a essa ideia das coisas um pouco mais soltas. Não é viver na bagunça, não. Minha casa está super organizada, não é viver na sujeira, não, mas também não tá igual quando você tem uma pessoa disponível só para isso, né? É um dos Então, aprendizados, né? Que eu acho que é um aprendizado que ele vai trazer um significado pra gente. enorme, Tudo que a gente enorme.
aprendendo, tudo que a gente está vivendo agora vai trazer um significado. E o que eu estou vendo, assim, muitas pessoas ainda estão fortes na resistência. Acho que quando você tem muito, muito, muito medo, não um medo natural, né? Claro que todo mundo fica receoso. Se você não tem medo, você não se previne de nada também, né? Claro, claro. Mas quando entra um medo paralisante, é claro que a gente não tá tomando a postura de não resistência, né? E eu acho que essa, para mim, é a chave. Você falou, é isso. Eu acho que o segredo é da gente deixar as nossas emoções chegarem, mas não retê-las, né? E não resistência também tem a ver com a gente tomar a realidade como ela é, né? Porque a grande questão agora que a gente está falando sobre soltar o controle, flexibilizar as coisas, a gente está falando da casa, mas tem outros, isso é só um reflexo, né? Tem a vida, tem o sentimento, tem os relacionamentos, tem tudo, né? Planos de trabalho, eu acho que estão pegando muito, Isso. né? Então, eu vi outro dia, Ana, eu botei um post que eu ri tanto, que era assim, 2020 vai ser meu ano. Aí era um cara lavando, sabe aquele aparelho que lava o carro que roda? Ele tá cantando, que de repente ele prende, ele roda, assim. Eu falei, gente, é isso. De repente a gente entrou num negócio que virou a gente, Perna, de perna pro ar, de ponta cabeça. Como lidar totalmente. Qual a melhor forma, né, da gente gerenciar essas emoções que estão rodopiando, porque você tem planos materiais, você tem planos de trabalho, e de repente chega um mundo e fala, você agora vai parar um pouquinho e vai lidar com isso de uma outra maneira, Como fazer isso, né? Eu acho que a coisa mais importante de tudo é a gente se perceber, porque a gente vai mudar muito, é um tempo grande, a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar em casa. Então, assim, a primeira coisa que eu acho a chave de tudo é a gente se perceber. Então, nossa, hoje eu tô tensa, hoje eu tô irritada, porque eu quero dizer para todo mundo que tá em casa. É normal se você ficar irritada, se você ficar com insônia, se você ficar tensa, se você sentir medo. A gente tá hoje imersa num campo de medo. A televisão está mostrando o tempo todo, bombardeando a gente. É papel da TV. Eu não acho, não, que tem que criticar a imprensa, não. Eu acho que eles estão trabalhando como bravos heróis, assim como os médicos e profissionais da saúde, para dar notícia, levar a notícia para todo mundo. A gente precisa estar conectado com a realidade. Mas é um bombardeio, porque é muita informação. Então, primeira coisa, tem que mediar. Você está assistindo muito, está vendo muita cena de doença, de morte, está ficando apavorada? Tem um botãozinho que chama off. Desliga. Desliga e vai fazer outra coisa, se conectar com outras coisas. Vai escutar live, tem tanta coisa disponível, bonita, né? Eu assisti no domingo ou no sábado. No sábado à noite eu assisti o Cirque du Soleil. Eles estão com um espetáculo disponível na internet. Tem muita coisa bonita. Porque a gente precisa também se inspirar, nutrir o coração, nutrir nossa alma, ver beleza, né? Senão a gente vai murchando. Então, se perceba. Eu estou muito tensa. O que eu posso fazer? Primeiro, se perceber. Segundo, o que eu preciso? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. O que eu preciso hoje? E aí você vai usar os seus recursos. Eu vou assistir uma live da Cláudia, porque a Cláudia me inspira. Eu vou tomar um floral. Eu vou fazer um chazinho. Eu vou conversar com uma amiga. Vou ligar para uma amiga e ficar conversando. Eu preciso falar um pouco. Esse foi o momento que trouxe o ligar para uma amiga de volta. E eu já fiz telefonemas para amigas pessoais, vários. Eu também. Ou fazer Zoom, que a gente tem feito Zoom também com as amigas. Tem sido muito legal também. Então, assim, cada dia é um dia. Cada dia a gente tem que se observar. E uma coisa que ajuda muito é criar rotina, gente. A gente precisa ter rotina. Não é porque você está em casa que você vai fazer a hora que você quer, se quiser, ficar de pijama, comer porcaria. Isso não é sustentável, gente. Não é sustentável. Você não vai ficar feliz se você sair da quarentena mais gorda, menos produtiva, sabendo que você tá cheio de problema financeiro. Não vai ser legal isso. Então, criar rotina, trabalhar, rezar ou meditar, nutrir sua dimensão de fé, sua dimensão espiritual, né? Meditar eu acho assim excelente, porque é uma coisa que qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer. É um exercício de limpeza da mente, assim, né? De tirar aqueles pensamentos tóxicos. Como meditar? Ensina, porque a gente sabe que ele é muito mais simples do que parece, né? Exatamente, é muito mais simples. Eu acho assim, todo mundo que nunca meditou e quer começa com meditações guiadas. Eu estou oferecendo uma semana de
uma jornada, mais de uma semana. São 12 dias de meditações guiadas que chamam Jornada da Cura e Autocura. Gente, até lá, vamos todo mundo inscrever. Eu vou escrever hoje, tá? Eu vou colocar para Depois você. eu link Vocês têm que do baixar o grupo. Telegram, baixa o Telegram e entra no meu canal do Telegram. Estão todas lá. Ou entra no meu canal do YouTube direto. Lá tem uma playlist, meditação. Procura meu nome, meditação. Eu vou mandar os links para você, Cláudia. Ótimo, maravilhoso. Mas tem muita gente, não sou só eu, tem muita gente disponibilizando. Tem um aplicativo também que chama Insight Timer. Insight Timer. A Insight Timer tem mais de 15 mil meditações gratuitas de todas as religiões, todos os jeitos, todos os tipos, terapêutica, não terapêutica, que a pessoa pode escolher. Eu também estou lá com as meditações sistêmicas. Então, eu acho que é o melhor jeito. A pessoa senta, você precisa de 10 minutos, 12 minutos. Quem não tem agora? Todo mundo tem. Os meus stories. Depois você manda o link que eu vou pôr nos meus stories. Mando os links. Senta lá, 10 minutinhos, aperta lá, toca lá, on e pronto, play e pronto. E fecha os olhos e respira. Porque a meditação, ela faz como se fosse um reset, assim, né? Você dá uma limpeza no seu campo mental, você respira, você se conecta. Essa da jornada da cura e autocura, os 6 primeiros dias são para nossa cura, dos nossos pensamentos, sentimentos, de padrões emocionais, cura física, imunidade. E ontem começou a cura coletiva, né? A gente se conectar com essa luz divina e invocar isso para todos os médicos, para todo o planeta, para todas as pessoas, porque a gente está vivendo um momento global, né, Cláudia? Não é uma coisa minha ou sua ou do Brasil. A gente está vivendo, é muito interessante. Parece que a humanidade está sendo lembrada que a gente vive uma aldeia global, né? Então, nós precisamos encontrar soluções comuns e está sendo muito bonita a forma como, por exemplo, a comunidade médica internacional está contribuindo, né? Colaborando com todos os artigos abertos, com todas as pesquisas abertas, todo mundo trabalhando em conjunto. Então, tem muitos ganhos desse momento, né? Mas eu preciso ter uma prática, as pessoas precisam ter uma prática diária, seja a sua oração da sua igreja, da sua fé, da sua religião, seja você meditar, você precisa ter uma prática diária, um momento que você se nutre, se alimenta a sua fé para você ter força para seguir, né? Eu acho isso essencial. Essencial, porque isso é uma coisa... Olha a Dani, que gente, eu amo a Dani, muito maravilhosa. A Dani é uma querida. Então, gente, olha, isso é tão importante porque eu acho que ela abriga desde a pessoa que é super religiosa até a pessoa que nem acredita em Deus. Isso. Todos são capazes de conectar com isso através da meditação, né? Isso. E eu acho que é uma chamada universal mesmo, Ana. Eu gosto muito de astrologia, né? E eu estava vendo o que significa, como é o céu do momento, astrologicamente, tem uma conjunção que ela só aconteceu, a última vez que ela aconteceu foi na época da peste negra, curiosamente. Exatamente. E quando ela acontece, ela traz transformações globais enormes. Então, a gente está se transformando em algo melhor, porque o mundo evoluiu, né? Aconteceu também na época da queda do Império Romano, pelo que o astrólogo estava dizendo. Olha. São transformações para melhor. Se a gente não acreditar que tudo toda transformação que você passar não vai ser para melhor, a gente não vive com esperança, né? E assim, a gente precisa compreender que o nosso corpo e a nossa mente, eles são conectados. Então, se eu estou sentada na frente da TV ou no WhatsApp o tempo inteiro, só olhando coisa negativa, só olhando morte, aumento do número de casos, e quando eu termino de olhar aquilo ali, eu tô pesadíssima, eu tô conectada com medo. Você ao contrário, né? A gente precisa muito entender que a gente precisa se nutrir, escolher, estar consciente, presente, desperta para escolher o que entra no nosso mundo. E todos os dias você precisa olhar e dizer, bom, ok, eu tô em casa, eu não escolhi estar em casa, né? Mas a realidade é maior do que nós. E a gente precisa dizer sim para a realidade. Então, ok, eu tô em casa, eu tô com as crianças em casa para quem é mãe, né? Eu tô com minha filha em casa, eu tô cuidando de coisas que eu não cuidava antes e eu tenho que trabalhar também. Porque eu imagino que as suas consultoras estão trabalhando, né? De casa. Sim ou não, Cláudia? Estão trabalhando em casa. Estão trabalhando em casa. Eu também tô. Então, o que acontece? Acho que na semana passada foi um choque. E todo mundo ficou paralisado. Agora acho que a gente entendeu
que esse é o novo normal, que a gente não pode mais fazer sessão de cuidados da pele, a gente não tem mais como fazer atendimentos presenciais, mas as nossas clientes continuam existindo, todo mundo continua tendo que, de alguma maneira, servir. Então, a gente pode servir de outras formas, né? Eu fiz um pedido por WhatsApp. Você fez? Isso é muito legal, né? Eu também estou... Eu fiz pedido de maquiagem. A minha consultora é a Lívia. Ah, que Eu fiz amor. pedido de maquiagem. A Lívia mandou para minha casa, né? Fiz um pedido daquele, como que chama? Que faz massagem novo. Ai, aquela escova maravilhosa. É, maravilhosa. Eu esqueci o nome. É A Lívia mandou para minha casa. De limpeza, tudo de bom. Muito Porque bom. a gente está em casa, mas está trabalhando. Eu estou em casa, mas eu estou fazendo maquiagem todos os dias, entende? Eu não estou com cara de acabada. Faço a minha faxina lá, acabou a faxina, lavo minha pele, hidrato minha pele, faço minha maquiagem e vamos trabalhar, fazer o que precisa ser feito. Quanto menos energia a gente gastar resistindo às coisas, menos frustrada a gente se sente. Acho que tem uma frustração. Tem uma frustração que é normal, né? Eu queria estar na rua, eu queria estar na praia, eu queria estar sei lá onde, né? Cada uma de nós queria estar em algum lugar, ou em vários. E a gente não tá. Então tem uma frustração, sim, que existe. Tem uma imposição dessa realidade que a gente está vivendo. Tem um desafio que é fazer várias coisas que a gente não fazia antes na nossa rotina, ter que incluir tudo isso. Então, quanto menos eu gastar energia brigando com a realidade, como uma criança birrenta, batendo o pé, ai, mas eu não quero, mas eu não queria fazer isso, ai, que saco, eu tenho que arrumar minha casa. Ai, quanto menos eu gastar energia com isso, mais força e energia eu tenho. Então, faz o que precisa ser feito. Fala para sua mente já, quando você for dormir. Amanhã eu vou ter que fazer uma faxina aqui em casa. Amanhã eu vou acordar pouco antes, vou fazer faxina e tal, e eu vou aproveitar para me movimentar, porque eu também estou parada dentro de casa e de repente cuidar da casa, limpar, baixar, levantar, me coloca desperta, né? E gasta menos energia com isso. E ao invés de gastar essa energia com isso, fala para você mesma, eu preciso essa energia que eu vou gastar, eu vou trabalhar, faz seu planejamento do dia e fala aonde que eu vou me nutrir. O que vai me nutrir no dia de hoje? Eu vou assistir uma live, eu vou meditar, eu vou conversar com uma amiga, hoje eu vou fazer um bolo com a minha filha e a gente vai dar gargalhada e brincar um pouco. Então, quais são os momentos que vai ser o momento de baixar o estresse, baixar as cobranças, baixar a adrenalina? Porque o nosso sistema nervoso central, Cláudia, uma coisa que eu tenho falado para as minhas alunas, eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas enfim, eu trabalho com mulheres também, né? Mulheres profissionais. E eu tenho falado para as minhas alunas, quando a gente está num campo de medo, né? Tem um risco real que faz a gente ter que lavar a mão, passar álcool gel o tempo todo. Quando a gente está o tempo todo cuidando disso, o sistema nervoso central está em alerta. Está em alerta. Tem um perigo concreto, que é real, que às vezes não iminente, que às vezes não concretiza, que eu não sei de onde que vai vir. Então eu fico em alerta. Então isso já é natural de gerar um estresse a mais, além de estar em casa. Então é natural que uma hora fique mal-humorada, que dê uma briguinha dentro de casa, que fale de mau jeito, sem contar as mulheres que já tinham conflitos no casamento, que já tinham dificuldades com o filho ou com alguma outra questão familiar, que isso começa a emergir, porque tá todo mundo dentro de casa. Então tem hora que eu preciso, o que eu preciso? Opa, peraí, eu tô dando choque. Eu tô intolerante. Eu tô enchendo o saco de todo mundo por causa da limpeza, ou sei lá do quê. Respira, opa, peraí, tô indo um pouco demais. Respira, bota a meditação lá, aperta o play, senta. Respira 10 minutinhos no seu quarto, fecha a porta. Faz alguma coisa por você. Faz uma aula de yoga online, se alonga, faz alguma coisa para você voltar para o seu centro. Acho que o grande desafio e que vai ser muito bom quando a gente sair dessa quarentena é as pessoas observarem quando elas saem e como é que elas fazem para voltar para o centro. Quando elas saem, como é que elas fazem para voltar para o centro e perceberem quais são os recursos que elas têm. Para cada uma é uma coisa, né? Mas quais são os seus recursos? Tomar um banho quente, sei lá, não sei, para cada uma é uma coisa. Ouvir uma música. Tem uma música que eu amo. Quando eu escuto, eu fico super bem. Escute essa música, por favor. Use seus recursos e para de brigar com a realidade. Não vai adiantar brigar com a realidade agora. A gente vai fazer o possível. Muito louco porque esse é o controle. É aí que você tem controle. A gente quer controlar o que a gente não tem controle e
deixa de usar recursos que são onde a gente tem o real controle. Exatamente. Aonde que está na minha esfera de atuação? Aonde que está na minha esfera de influência, né? O que que isso está na minha mão. Então, cuidar de mim está na minha mão. E, gente, cuida de vocês. Acha um momento e cuida de vocês. Cuida do seu cabelo, cuida de sua unha, cuida de você. Não entra nessa coisa de descuido, de ai, paciência, não vou sair mesmo. Você está se vendo. Você está se vendo. E isso vai minando. É isso. Muda completamente o nosso humor, nossa disposição, a forma como a gente olha para as pessoas. Então a gente precisa cuidar da gente com muita resiliência e com alegria, né? Com leveza. Buscar leveza no nosso cotidiano, buscar leveza. Eu tenho feito com as minhas amigas, a gente criou um grupo no WhatsApp que chama Afeto na Quarentena. E a gente troca umas coisas bem afetivas por lá e a gente tem feito Zoom. Então hoje eu vou pedir, gente, vamos fazer outro Zoom? E aí a gente conversa de outras coisas. A gente começa o Zoom, fala um pouco do coronavírus. Poxa, agora vamos falar de outras coisas. Porque isso todo mundo já está falando. E aí vamos falar de outras coisas, vamos dar risada, vamos falar do coração, né? Um jeito de se nutrir, né? Isso. A gente precisa muito de conversas escorridas com as crianças, conversas afetivas com os amigos e namorar também, né, gente? Se sentir bem para namorar. Quem tá, como diz os casados, é que se deram bem nessa quarentena. Depende, porque se não administrar bem, fica brigando, entende? Fica implicando um com o outro. Então tem que administrar bem também os momentos que a gente está mais irritada, mais implicante, respirar, né? Respirar e ter essa sabedoria, né? Uma coisa interessante que você está falando do teu grupo de afeto na quarentena, né? E tudo conecta, né, gente? Eu acho que a palavra, para mim, mais importante realmente é a ideia da não resistência. Eu acho que quem não está bem é porque está resistindo. Isso. E essa coisa do afeto pega muito mais os extrovertidos. Eu sou super extrovertida, eu gosto de rua, eu gosto de conectar, eu gosto de conversar. Então, teve uma menina que eu vi aqui que comentou, não tô aguentando mais, né? Não tô aguentando mais ficar em casa. Então, tem caminhos, né? É aceitar, é o que é, não tem jeito. É o que é o que tem para hoje. Né? É o que tem para hoje. Então, olha pra aí. Quem mora no interior ainda dá para dar uma escapadinha. No domingo eu peguei o carro e fui lá pro meio do mato. Aqui, a minha cidade tem umas estradas no meio do mato, nem nesse do carro, mas só o fato de andar e olhar a natureza. Gente, a natureza tá... Você olha para a natureza, quando eu olho, eu penso assim, tá tudo certo, sabe? Tem uma sensação tão profunda de conexão, de ver que tá tudo bem. Eu tenho uma coach italiana, sabe, Cláudia? Eu tenho coaches no mundo inteiro. Interessante. Mas essa italiana, ela mora no Brasil. Eu tenho Nova York, eu tenho fora muitas coaches de fora. Mas essa coach mora no Brasil e ela tem família lá, né? A família tá toda lá e ela estava acompanhando muito de perto. Eu moro no interior de São Paulo. Ela estava acompanhando muito de perto todo aquele drama que os italianos estavam vivendo. E um dia, no meio de tudo aquilo, ela falou, Ana, você sabe que Veneza, aquela cidade linda, né, que é no meio da água, que a água geralmente é muito suja em Veneza. Não sei se todo mundo sabe, mas eu vou contar isso. Veneza é uma cidade que tem umas gôndolas, uma cidade que fica no meio da água e às vezes a água invade a cidade. É a poesia de Veneza, mas às vezes também geralmente a água fica muito suja. Eu já estive lá. Ela falou, a água de Veneza tá limpa e cristalina. Tem lugares da minha cidade, a cidade dela é aquela cidade que teve muitas mortes, onde os golfinhos estavam chegando perto do pier, perto das pessoas. Os pássaros estavam cantando. Tem alguma coisa acontecendo na natureza, uma renovação, no momento em que os homens ficaram tantos dias recolhidos. Como se a gente desse um tempo também para a natureza, da nossa ação predatória, do lixo, de tudo. Então é tão interessante, a natureza ela tem uma sabedoria para ensinar para a gente. Esse momento que a gente está vivendo pode ser muito desafiador, mas daqui a um tempo a gente vai olhar e falar, foi um momento, é um pedacinho de tempo, né? Agora, se a gente puder dizer para os nossos filhos, porque eu fico pensando que as crianças que também estão dentro de casa, privadas de brincar com os amiguinhos, de ir para a escola, elas estão olhando para a gente, né? Como é que você quer que a sua filha lembre desse tempo que você ficou em casa, né? O que você pode trazer para esse tempo que seja um tempo de riqueza, de convivência amorosa, que seja um tempo de conexão,
né? Não simplesmente um tempo de reclamar da vida, porque quando a gente, nós adultos, nós mães, para quem é mãe, quando a gente se submete à realidade, a gente está ensinando as crianças que a realidade é uma instância maior e que elas também precisam se submeter à realidade, A né? realidade é uma instância maior. Interessante, né? E isso ensina para as crianças uma resiliência, sabe? Porque elas vão enfrentar muitas coisas na vida delas, na vidinha delas, né? Ainda tem muita coisa, muito chão pela frente. Eu não sei daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, Deus me livre e guarde, né? Mas se vai ter de novo um vírus, uma pandemia, se eles vão enfrentar um conflito, não sei o que eles vão enfrentar. Ou se elas vão enfrentar questões pessoais profundas, como eu, Ana, já enfrentei o câncer da minha mãe. Momentos que a vida exige tanto da gente, né? E a gente vai transformar isso num inferno, se sentir vítima do mundo, ficar reclamando. Ou a gente vai conseguir construir nisso as nossas lições, nossos aprendizados, através de pequenas escolhas diárias. Pequenas alegrias, pequenas gotas de leveza, momentos de conexão e de afeto com as pessoas, de ouvir coisas que a gente não escuta, de telefonar. Também voltei a telefonar, Cláudia. Como é que é? Então, eu voltei a telefonar para as pessoas. A gente não Telefone, telefonava mais, né? perdi mais, Não é? perdi Era só mais. WhatsApp, né? E foi uma coisa boa. Foi uma Ontem eu coisa fiquei boa. conversando com meu amigo lá da Austrália. Ontem ele me ligou. A gente ficou conversando 40 minutos, né, pelo WhatsApp, Uma mas em delícia, ligação. né? Delícia, delícia. Olha, o meu grupo de faculdade era um grupo assim meio mortinho até. A gente já tentou fazer tantos encontros e nunca conseguimos. Sei lá, tem mais de 20 anos que eu sou formada, eu já perdi até as contas. A gente nunca conseguiu fazer um encontro. E aí, depois dessa situação, surgiu todo mundo ali, gente. A gente não pode deixar de se ver, a gente se gosta tanto, nossa. De repente, parece que resgatou a conexão, a necessidade de conexão e de valorizar pessoas que são importantes na vida Isso. da gente, né? Então, acho que é isso, sim. E quando a São gente dá um escolhas, né, Cláudia? significado, é a escolha. Tem que dar um significado positivo a tudo de negativo na vida, porque senão a vida fica muito difícil, né? Muito. E é óbvio que não é fácil fazê-lo, porque tem momentos que eu tô super irritada, porque assim, também o que eu não gosto, sabe, Ana, é passar a ideia da perfeição. A gente já Não, tem mais não, isso, sabe? A blogueira com a vida perfeita, a não. empresária rica com a vida perfeita. E eu não gosto. Vai lá em casa para ver, né? Exatamente. Eu acho que tem que Vai lá em saber. casa ver meu balde hoje de manhã. É isso. A gente tem que falar a verdade. Eu confesso pra vocês que eu tô levando na boa, assim. Eu tô levando bem esse momento. Mas não sem um processo, às vezes até doloroso, de escolha consciente. De tomar conta da gente o tempo inteiro, né? Tô ficando irritada, o que eu preciso? Deixa eu respirar. Toda hora, todo dia. Todo dia. É uma auto-observação, todo dia. Observar o que a gente está sentindo. E também uma coisa que eu acho que a gente não falou é pedir ajuda, emocionalmente falando. Falar das nossas necessidades, sabe? Às vezes são pequenas negociações que a gente precisa fazer com o companheiro, com o marido, com o namorado, com as crianças, não sei, para cada uma de um jeito, mas falar um pouco de como a gente está se sentindo, falar das nossas necessidades, isso nos ajuda muito, porque também clareia para outra pessoa, sabe? Se eu chego e falo, não, Cláudia, olha, eu tô precisando agora de tal coisa, não tô bem hoje, aí tô precisando respirar, precisando ficar quieta um pouco. Quando eu falo, a outra pessoa entende. Você dá chance da pessoa poder te cuidar, da pessoa te escutar. Mas quando a gente não fala e fica achando que o outro vai adivinhar o que a gente precisa e vai trazer uma bola de cristal, isso também é uma receita para o conflito, sabe? Eu fico achando que o outro tem a obrigação de saber o que eu preciso, mas como é que o outro vai saber? Então, falar das nossas necessidades é um caminho para a gente se atender e é um caminho de clareza na nossa comunicação com as pessoas que a gente ama. Muito interessante isso. Do ponto de vista da constelação, Ana, como é que você vê isso que a gente está passando? Eu vejo que essa coisa de viver tantas mortes, né? Da gente estar assistindo tantas mortes, tanta doença, existe um olhar para a morte, assim, pairando ao nosso redor. Então, é muito importante que a gente conecte com a vida, que a gente olhe para a vida, respeitando isso, não é negando, não quero ver. Tem gente que fala, energia negativa, não quero ver.
Então, é pesado, mas é o momento que a gente está vivendo. Então, a gente precisa lidar com a realidade do jeito que ela é. Então, não estou falando sobre desconexão, nem negação, mas dar um lugar para isso no nosso coração. E eu fico pensando assim, cada geração, as constelações familiares, elas falam sobre a gente aprender as lições com aqueles que vieram antes de nós, né? A cada geração foi pedido algo, cada geração teve seu grande desafio. Nós que estamos vivendo agora, né, em 2020, a gente não tem ainda, uma, duas gerações atrás, a gente não tem alguém que tenha vivido uma pandemia, como a peste negra, por exemplo, né? A peste negra talvez seja a correlação que a gente faz agora, mas são, acho que 2 ou 3 gerações para trás. Acho que foi, não, Então, foi muito, 1.200, 1.300, por aí. não mais, muito mais, né? Então a gente, não, mas eu digo assim, há 2 ou 3 gerações atrás a gente teve uma experiência A de, gripe espanhola. talvez, não me A lembro gripe agora. espanhola foi da época da minha avó. Então a gente não tem assim alguém para contar. A maioria de nós não tem uma pessoa para contar. Faz assim, faz assado, foi assim. A gente sobreviveu de tal forma. Mas mesmo a gente não tendo informações de algo muito parecido, então tudo parece muito novo e assustador para nós, porque quando é muito novo a gente sai um pouco do nosso quadro de referência, a gente fica assustado, né? Fica meio assustador. A gente pode trazer para nós as experiências que os nossos antepassados, nossos pais enfrentaram, nossos avós enfrentaram, mesmo que não tenham sido uma situação exatamente igual, né? Mesmo que não tenha sido. Como Então uma a forma gente de a traz gente ganhar essa. força, Ana. Como? Como uma forma da gente ganhar força. Exatamente, como uma forma da gente conectar com essa força que vem de geração em geração e chega até nós. Então, a força, eu, Ana, por exemplo, a força da minha mãe quando ela enfrentou o câncer dela, a força da minha avó quando ela enfrentou, saiu do Nordeste e veio para São Paulo, na verdade ela veio para o Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro, né? Então a gente vai trazendo a força da outra avó imigrante, né, italiana, que atravessou aquela história do Terra Nostra lá da Essa é a novela, minha história, né? literalmente. A história dos meus antepassados é sobre isso. Quando eu comecei a fazer a formação de constelação, foi até que eu não pude estar no teu evento, porque foi minha primeira aula, você lembra disso? Lembro que você me falou lá em São Paulo. Exatamente. Então, uma das coisas mais importantes para mim foi trazer para mim a força que existe nas minhas antepassadas. Porque para todas as gerações houve desafios enormes. Imagina para minha avó sair da Itália, entrar num navio pequenininha com os pais, chegar no Brasil. Eles tinham medo de ser ilegais na italiana. Minha avó, a mãe da minha avó, minha bisa, proibiu os filhos de falar italiano porque tinha medo, tinha um tabu. Enfim, cada família viveu de um jeito essa história, mas todas as gerações foram exigidas. É isso que eu quero chegar. Para cada geração teve um grande desafio, né? Os nossos avós ou bisavós foram para a guerra e a gente está enfrentando uma pandemia. Não se trata de dizer, é melhor ou é pior, é mais fácil ou não é mais fácil. Não, trata-se da gente entender que a gente tem força, que a gente tem recurso. Olhar para trás e trazer essa força, esse recurso. Isso nutre muito e traz muita resiliência para a gente. E faz com que quando a gente olha historicamente, a gente consegue entender que é um pedacinho só da história que a gente está atravessando. São 2 meses. Mas o que são 2 meses? Eu tenho 47 anos, 3 meses, né? A gente não sabe como é que vai ser, como é que a gente vai sair. E é isso, lidar com essa incerteza. Eu sei, todos os dias eu penso, como terá sido a incerteza de recomeçar no outro continente? Como terá sido a incerteza da guerra, né? Se as pessoas vão voltar vivas ou não? Como será que as pessoas lidaram com isso? E lidaram, porque a humanidade tem recurso. Sobreviveram, E a levaram a gente vida também adiante. vai. E a gente Por isso que a também gente está vai. aqui. E a gente vai ficar bem e vai dar tudo certo também. Porque esse é o mundo, né? E eu acho que isso que você falou é bárbaro. Conectar com a força das nossas ancestrais, não resistir, seguir em frente, entender com paciência, focar no que a gente tem controle, porque a gente vai ficar bem. Hoje eu estava esfregando, não sei o que lá, esfregando alguma coisa lá no tanque, pensando. Imagina para minha avó que não tinha máquina de lavar roupa. Né? Imagina para as bisas e avós que tinham que fazer o sabão. Já pensou? Fazer o sabão em casa, aquele ferro que não era esse ferro Que bonitinho, coisa nosso. louca, né? A nossa vida é tão facilitada, né? A nossa vida doméstica. Tem coisas chatas, é claro que é chato. Eu não tô falando, gente, não tô botando glamour nisso, não.
Mas eu fico pensando, cara, deve ter sido tão mais difícil, sabe? E a gente tem muitas facilidades hoje, né? E é isso. Eu me sinto assim muito conectada com a minha avó, com as minhas avós, quando eu estou fazendo o trabalho de casa. E eu sempre me pergunto, como eu trago hoje a força dessas mulheres? Esse é o link para mim, sabe? Como que eu trago a força dessas mulheres que educaram Basta se tantos perguntar, filhos? só se perguntar já te conecta. Imediatamente a gente se conecta com isso. Porque às vezes as Imediatamente. pessoas acham que tem que ter a resposta, né? Ai, como É, não é técnico, é, é uma conexão diferente, né? é. Basta se perguntar, trazer a consciência, né? Que você tem essa força. Isso. Isso. A gente se conecta imediatamente com isso. Pode até ser que você não perceba, mas você pode observar que dali para diante o resto do seu dia pode ser diferente. Mesmo que a gente não perceba como é que a gente conectou. E de repente a gente dá conta. A gente fala, uau, dou conta, mas eu dou conta. E o bom também, mesmo a gente ficando mal-humorada, estressada, tendo insônia, ficando irritada, tudo bem, gente, tá tudo bem. Seja generosa com você, tá tudo bem também. Ah, eu pirei a batatinha, eu comi um chocolate a mais porque eu tava ansiosa, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas volta. Só que não é porque você comeu um chocolate a mais que no outro dia você vai comer errado e no outro errado, não. Volta. Eu comi, também não fica fazendo aquela coisa de ai, culpada. Não, eu comi, beleza. Agora volta. Agora amanhã eu vou comer salada. Eu come uma salada e vai em frente. Ah, eu não dei conta de trabalhar hoje à tarde, mas amanhã você precisa trabalhar. Entende? Então a gente precisa ter essa generosidade de liberar em alguns momentos, de afrouxar o laço e precisa puxar o laço de volta, porque também não pode ficar só no laço afrouxado. Senão, aí você vai se sentir muito mal de verdade, porque sua É um vida vai dar uma equilíbrio, né? descambada. O tempo Tudo é todo, uma questão de equilíbrio. esse jogo, né? Essa coisa, agora eu preciso soltar e agora eu preciso puxar. Agora eu preciso soltar, agora eu preciso puxar. Então é um exercício de autoobservação diária, 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 de confiança. De confiança, eu acho que a dimensão espiritual é muito importante para todas nós, né? Confiar no futuro, eu acho que tem sido, talvez essa seja a chave. A gente confiar no futuro. Eu vejo muitas, às vezes, consultoras bastante desesperadas, sabe? Às vezes a diretora um pouco angustiada também, porque justamente a gente não sabe o que vai ser do futuro. Sim. Mas a gente tem que confiar no futuro, né? E confiar que vai dar tudo certo, de alguma forma vai dar tudo certo. E o que que você, do ponto de vista assim prático, Cláudia, eu sei que você é uma mulher incrível, que inspira muitas mulheres. O que que é a principal coisa que as suas consultoras precisam fazer hoje, do ponto de vista profissional? Qual que é a dica que você tem falado para elas assim? Olha, eu tenho falado muito justamente sobre a conexão com a cliente. Ah, Porque que legal. é muito importante a gente entender que a cliente é um ser humano como eu, que também está vivendo a mesma. A mesma Nós coisa. estamos loucamente todos vivendo o mesmo drama. Nunca no mundo a gente teve todo mundo no mesmo barco, rico, pobre. Claro que alguns com muito mais facilidades. É óbvio que você numa casa com piscina, com quintal, é diferente de você estar num barraco com 10 pessoas, é óbvio que temos Claro, as diferenças. claro. Mas a verdade é que nós estamos todos vivendo a mesma incerteza do futuro. Né? E vivendo o mesmo mundo, a mesma realidade no mundo inteiro, nos uniu como universo, né? Então a nossa cliente, ela é uma pessoa como eu, um ser humano. Então eu acho que o que eu tenho recomendado é conectar com ela e realmente conectar de uma outra maneira. Falar, olha, você é minha cliente, eu quero saber como é que você tá, como é que tá a tua família, eu continuo fazendo, você sabe que esse é o meu negócio, né? Eu não posso estar com você presente, mas eu quero que você saiba que vamos manter o contato, eu vou continuar te mandando as coisas que eu tenho, os lançamentos, eu estou pronta para te servir. Claro que de uma forma diferente, sem contato, eu posso te fazer uma entrega, com todos os cuidados, E né? não rola aula de automaquiagem pela Aula internet? online, sim, e sugerindo muito isso também. A gente pode fazer Zoom online com vários clientes, dá para fazer Isso. sessão online, isso tudo. Mas eu acho que até antes de acontecer essa sessão online, antes de acontecer o delivery, tem que acontecer o olhar para cliente como ser humano de uma outra forma. E eu recebi, por exemplo, uma mensagem na semana passada de um pessoal que eu gosto muito de feirinha, né? Eu compro muita coisa em feira. Então, eu compro queijo do cara que traz muito feira. Eu uso muita feirinha, kombucha de Eu um. também. Eu gosto muito de feirinha.
E eu recebi uma mensagem, né, que assim, desse pessoal, olha, a gente precisa continuar entregando. Se quando você compra da gente, você ajuda o nosso negócio a continuar sobrevivendo. Isso. Então, eu acho que essa transparência, isso não é vitimismo, isso é uma transparência. Você pode fazer isso sem ser frágil, né? E E torna isso a outra pessoa presente para essa realidade, né? Que às vezes ela não tá. Ela você não se pode apercebe falar disso. isso. É. Fala para a tua cliente e o quanto é importante para ela continuar consumindo com você, que toda vez que ela compra de você, ela está fortalecendo um pequeno negócio e que é assim que a gente vai se apoiar nesse momento, que você está ali para ela. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante. E isso vem de todos os níveis. Por exemplo, a maneira como eu, como nacional, estou fazendo para mostrar o meu amor pela minha área é trazer você aqui, por exemplo. Entendeu? Para falar de coisas que elas não estão acostumadas. Eu não costumo trazer esse tipo de assunto. Eu já trouxe coisas de culinária, eu trouxe a Iesa, que foi uma professora de PNL, né, para dar exercícios muito legais para gerenciar a ansiedade. E então, assim, eu tenho trazido pessoas que me influenciam como a minha forma de demonstrar amor pela minha área, de mostrar que eu estou cuidando delas, que elas são mais importantes para mim como seres humanos do que com relação à produção que elas vão trazer para mim. Entendeu? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer resultado, está o bem-estar delas como ser humano. Isso é sincero. Isso é quem eu sou. Então, o que eu estou recomendando é que elas trabalhem dessa maneira. Assim as vendas continuam. Eu acho que as vendas continuam. É um novo normal, pode ser menos, mas é assim que eu quero passar por essa pandemia, sabe? E também, se for menos, é um menos provisório, né? Sabe uma coisa, Cláudia? Quando a gente está passando por alguma dificuldade na vida ou está fazendo um esforço grande por algum motivo, por exemplo, quando você está, eu estou terminando uma faculdade e eu estou estudando muito e fazendo muita coisa, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, ou quando você está nesse momento, tem limites, eu estou em casa, então eu não vou conseguir sair para a rua e vender o mesmo que eu venderia. Qualquer momento da vida que está exigindo um esforço maior da gente, quando a gente fala para a gente mesma, isso é provisório, isso é por alguns meses, você traz mais energia. É importante que você fale isso para você, entende? Porque ninguém aguenta ficar num estado de esforço, num estado de um novo normal, pela vida toda. Ninguém aguentaria, mas não é pela vida toda, é por um período. Então você fala para você mesma, eu vou dar conta porque é por um período, é por um tempo que vai ser assim. E depois eu vou retomar o outro normal que eu estou acostumada. Se bem que ninguém nunca mais vai voltar ao mesmo. A gente vai aprender muitas lições que a gente vai incorporar e vai ter um normal, um terceiro normal. Um terceiro não era aquele normal. Porque a gente tem que ter, né, Ana? Senão isso tudo vai passar sem significado. Não tem como isso passar sem nos transformar. Exatamente. A gente vai ter propósito, né? E tem uma coisa muito interessante, sabe? O Érico Rocha, ele fala uma coisa que ele sempre falava e que me ajudou muito no meu crescimento profissional, que era assim, ele fala, aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui adiante, né? Então, o que deu certo na sua vida como consultora na rua não é o que vai dar certo agora. Agora você vai ter que achar uma outra coisa e falar, é isso, é esse caminho. E quando você voltar depois para o seu normal, vai ser um terceiro normal, e você vai descobrir uma outra coisa. Então, o nosso processo de crescimento profissional, a nossa expansão, ela depende de a cada momento a gente se perguntar, nesse momento, nessas condições, qual que é o meu melhor caminho? A gente vai incorporar coisas do passado, é claro, né? De tudo que a gente aprendeu, mas a gente vai saber que tem coisas que eu fazia lá que funcionavam naquele momento e que agora eu preciso me reinventar, né? Então, eu também estou nesse esforço com a minha equipe, com a minha empresa. Essa semana a gente fez uma modificação total de tudo que tinha sido planejado. E vocês tinham eventos físicos, né, Ana? Vocês tinham muitos eventos físicos, né? A gente tinha 3 imersões agora, sabe? 3 grandes eventos com mulheres. E as 3, claro que os 3 grandes eventos foram adiados para cuidar das pessoas, por razões óbvias, né? E aí a gente tinha toda uma programação que não valia mais. Nada daquilo era possível, né? Então a gente sentou no começo da semana passada, e a gente fez uma reunião, minha equipe está em home office, né?
E aí, então, o que a gente vai fazer de novo? Então, vamos pensar o que a gente pode fazer nesse momento? E saíram ótimos projetos, né? Então, na semana passada, por exemplo, eu fiz uma aula aberta e fiz um novo curso, um novo produto, um curso menor, aplicável de constelações familiares para ajudar as pessoas e muito mais barato também para esse momento de crise, porque as pessoas também não querem nem devem, né, investir muito nisso. Acho que é importante essa reserva, esse cuidado. Agora é uma hora de cuidar do nosso dinheiro também. Então, a gente fez uma outra história, a gente está fazendo novos projetos, se reinventando completamente, completamente. Mas se a gente ficar paralisada lá no jeito que era, achando que a vida é samba de uma nota só, que é só daquele jeito que dá certo, aí a gente fica paralisada. A gente deixa de seguir adiante, de continuar a nossa vida, de crescer. Então, para crescer, a gente vai ter que lembrar. Deu certo lá, mas agora é outra história. Agora eu preciso de novas ferramentas, novas estratégias e novo ânimo para fazer isso com a flexibilidade das águas que a gente começou a falar, né, no começo da nossa conversa. Muito legal isso, né? E você está falando, e eu lembrei do Érico falando muito também. O problema é a solução. Isso eu trouxe para minha vida. É maravilhoso. É a solução. Essa fala é sistêmica. Essa fala é sistêmica. A gente fala na sistêmica que toda pessoa é totalmente sistêmica. Que toda pessoa que tem um problema tem a solução. E que ela, a pessoa que tem o problema, ela está dentro da própria solução. A gente só é parceiro. A gente só é parteira. Ela às vezes não está identificando a solução. Por isso a gente não leva a solução pronta, a gente ajuda a pessoa a encontrar a solução dela dentro do próprio problema. É incrível isso, né? É incrível. Eu gosto demais disso. É uma solução, ao mesmo tempo que ela é individual, ela é coletiva. Isso que é o mais bacana desse momento. Isso é. Eu acho que a gente nunca esteve, ao mesmo tempo, como humanidade, buscando coletivamente a solução para o mesmo problema. E o quanto que isso pode ser poderoso em termos de mundo mesmo, né? Muito, muito, muito mesmo. A gente ainda não tem ideia, né? Dos impactos da mudança de mentalidade. Eu penso que até as relações internacionais entre os países, até coisas macro irão mudar, né? As relações de trabalho vão mudar. Eu tenho certeza que o home office, por exemplo, vai ser uma coisa que vai crescer muito para o mundo. E as pessoas, né? O Brasil e o mundo, mas falando do Brasil, eu vejo que as pessoas estão dando um salto digital. Achei isso muito legal, Cláudia. Porque também. A professora de piano da minha filha está dando aula de piano online, a professora de balé está fazendo live todos os dias com a filhinha dela dançando e as crianças estão dançando em casa. A professora de inglês está dando aula online. Está todo mundo tentando descobrir como é que são as ferramentas, como é que eu faço para usar esse poder que é poder estar com todo mundo, estando da minha casa, né? Isso é outra das grandes vantagens e recursos da nossa geração, né? Eu estava falando da máquina de lavar, não sei o quê, mas a gente tem muitos recursos. Esse é um recurso fenomenal, né? Qualquer consultora pode fazer uma aula com mulheres de todos os lugares, né? Ela pode chamar mulheres... Diminui qualquer barreira, por exemplo, eu não tenho tempo, não se preocupa. A gente faz online com todas as suas amigas, cada uma na sua casa. Eu acho que isso vai perdurar. Inclusive, uma das coisas que eu ouvia muito quando a mulher queria fazer carreira na Mary Kay, né? Toda consultora, quando ela quer fazer carreira e quer ser diretora, uma das barreiras que ela coloca é não ter tempo para entrevistar, para apresentar para tantas mulheres. Acabou, gente. A gente vai aprender a fazer entrevista. Assim como estamos nós duas, a gente está super conectada, né? Então, maravilhoso, maravilhoso e necessário. Muito, muito necessário, Cláudia. Muito necessário. Amanhã... 4 entrevistas numa sequência, sem perder tempo em trânsito. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Isso vai ficar para a minha vida, né? A hora que isso tudo passar. Então, a hora de treinar é agora. É uma oportunidade mesmo da gente abraçar o problema como uma solução. Amanhã eu vou dar uma aula ao vivo para as minhas alunas, ensinando como é que elas fazem círculo de mulheres online e como é que elas fazem atendimento. Pode assistir. Eu vou assistir. Atendimento online para grupos e para pessoas. Eu vou falar sobre isso, porque as minhas alunas trabalham com mulheres, né? E elas muitas delas estavam fazendo círculos terapêuticos presenciais e pararam, suspenderam os círculos. Não, gente, agora que as mulheres precisam, tá todo mundo em casa, precisando falar, compartilhar, falar dos problemas que tá, do medo que tá sentindo. Agora a gente precisa atender as mulheres, né? Então, vou ensinar as mulheres a fazerem círculos e atendimentos online.
E é isso, eu acho que essa ferramenta precisa incorporar na vida, para sempre, todo mundo. Eu penso que daqui a 10 anos a gente vai achar assim, nossa, você acredita que a gente não fazia online? Porque Legal, né? ou as pessoas estarão online ou elas não existirão, sabe? Do ponto de vista profissional. Então, todo mundo vai entender isso. Isso é, na verdade, uma amplificação enorme da nossa capacidade de trabalho, né? Que talvez as pessoas ainda não enxerguem com tanta clareza. Eu, como comecei meu trabalho online há 3 anos, Cláudia, até de 2003, quando eu comecei a trabalhar com mulheres, eu fazia grupos, círculos de 10, 12 mulheres presenciais. Tinha 100 mulheres por mês. De 2003 até, no final que eu tinha 100, no começo eu tinha menos, até 2016, durante 13 anos, eu trabalhei só presencialmente. Eu fazia grupos com as mulheres, tudo presencial. Em 2016 eu comecei o trabalho online. De lá para cá, o meu trabalho explodiu. São 150 mil mulheres envolvidas com o meu trabalho hoje. Então as pessoas vão entender que, na verdade, essa é uma ferramenta que potencializa muito o nosso trabalho. E eu acho que ela vai entrar com tudo. Eu fico imaginando o poder disso trazido para o dia a dia de uma consultora de beleza. Pois é. Ela poder deixar, por exemplo, uma bolsinha 48 horas na casa de 4 pessoas diferentes e coordenar uma sessão online. Talvez isso não seja viável para esse momento, porque a bolsinha tem a questão da contaminação, a gente pode estar receosa, mas para o futuro, eu passar a ter uma sessão de anfitriã por dia e ter uma presencial na semana. Então, viabiliza tanta coisa nova que a gente não vem pensando e que pode ser a solução para um crescimento incrível quando a gente sair disso, né, Ana? Como foi para você? Você vinha num presencial importante e, de repente, você veio e explodiu no digital. Então, e através do digital, eu pude trabalhar com as multiplicadoras, né? Foi o momento em que eu comecei a pegar toda a minha expertise, criei um método e tal, e comecei a ensinar mulheres a trabalhar com mulheres, entende? Então, o poder disso é enorme. Hoje eu tenho, sei lá, mais de 800 alunas que já fizeram mentoring, minha mentoria. Então, essas alunas, cada uma delas, quantos círculos de mulheres elas já fizeram e ainda farão? Quantas pessoas, quando eu olho para elas, eu olho para as mulheres que elas trabalham, né? Então, o alcance, o poder do nosso trabalho se amplifica infinitamente. Então, quem tiver com resistência, e mulheres que estão nos ouvindo, quem tiver resistência com online, solta a sua resistência. Solta e experimenta. Experimenta falar com as suas... Fluidez! Fala com as suas clientes, conversa com elas, faz sessão, ensina automaquiagem, cria coisas, cria promoção, cria um monte de possibilidades aí através do online, nesse momento que as mulheres estão em casa, e elas estão precisando se cuidar, elas estão precisando conversar, estão precisando de contato com as outras pessoas, né? É o que eu acho, 100% de acordo. E entrar na energia da vida, né? Sair da energia do medo e conectar com a energia da vida, né? Exatamente. Tudo que te conecta com a vida agora precisa estar presente na sua rotina. Se você gosta de plantar e tem uma plantinha lá na sua casa que você não olhava, vai lá mexer na plantinha, vai aguar a plantinha. Se você gosta de ouvir música, escute música. Se você gosta de ler, leia. Eu sei que tá puxado, mas dá para ler. Eu tô escrevendo um livro no meio disso tudo. Que bacana, que Tô escrevendo um livro novo sobre constelação familiar. E dá, gente, dá, sabe? Mas sem pressionar, sem puxar a corda demais. Aí tem aquela hora que agora puxei demais a corda, então agora respira, vai dar gargalhada com sua filha, vai namorar, vai assistir um filme, um Netflix, sei lá. Acha seus recursos, observa suas necessidades, cuida de você. Quando você tá bem, sua família tá bem. Se você estiver bem, seus filhos estão bem, seu marido também tá bem, seu companheiro tá bem. Nós somos muito pilares nas nossas famílias, né? Então, se você emocionalmente está bem, você vai produzir, você vai encontrar formas de trabalhar. Mas se você estiver mal... Vai cair nossa conexão, Ana. Vai cair, né? Deu uma hora já, né? Ó, foi rápido. Ana, tanta coisa boa. Compartilha. Beijo, obrigada. Vou te mandar os links. Um beijo para todo mundo aí que está escutando a gente. Obrigada pela oportunidade, minha querida.